abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta no capítulo 5 do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago. Você que encontrou, diga amém. Glória a Deus. Mantenha aí a sua palavra aberta. Queridos, Eclesiastes, capítulo 3, nos diz que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Como já declaramos em outras ocasiões, nós vivemos entre tempos. Um dia nascemos e um dia morreremos. Ora plantamos, ora colhemos. Diz Eclesiastes que nós choramos e sorrimos, abraçamos e nos afastamos de abraçar. Ora falamos, ora nos calamos. Enfim, nós vivemos entre tempos. E acerca da vida, o apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos oferece 3 conselhos práticos de como vivermos essas polaridades do tempo. Então eu quero lhe convidar a ler comigo Tiago 5, de 13 a 18. Observe o que diz a palavra. Tiago 5, de 13 a 18, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite ou óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Bendito seja o Senhor pela sua palavra. E você diz amém. Aleluia. Olha, nesse texto que lemos, Tiago, ele nos oferece conselhos práticos quanto a 3 estados da vida. Eu queria que você declarasse comigo, diga: sofrimento, felicidade e doença. Para tanto, ele faz perguntas aos seus leitores e ele mesmo oferece as respostas. Então eu queria que você pensasse comigo. Primeiro, Tiago diz assim: olha, está alguém sofrendo? Ore. Está alguém sofrendo? Ore, diz Tiago. O sofrimento é um tema que perpassa toda essa epístola escrita por Tiago. Os cristãos aos quais ele escreveu, eles estavam enfrentando diversas situações de sofrimento. De igual forma, nós conhecemos o sofrimento. Em algum momento de nossas vidas, nós nos deparamos com o sofrimento. Nós sabemos o que é sofrer. Talvez você possa estar enfrentando algum tipo de sofrimento nesse momento. E quanto a isso, Tiago, ele é simples e direto aos seus leitores, quando ele diz: entre vocês há alguém que esteja sofrendo, que ele ore, declara a palavra do Senhor. Perceba que essa é a sua melhor resposta quanto ao sofrimento, é a oração. Perceba que a oração, ela é apresentada como Tiago, como uma solução para o sofrimento. Ele
utiliza-se das palavras de Jesus, quando ele disse que nós deveríamos entrar no nosso quarto e nós deveríamos buscar o Senhor em oração, mostrando-nos que quando nós assim fazemos, nós trazemos sobre a nossa alma um estado de paz. Perceba que muitas vezes a solução para os nossos sofrimentos, elas estão para além das nossas possibilidades. Até porque, se assim não fosse, nós certamente daríamos um jeito no nosso sofrimento. Você concorda comigo? Logo nós cessaríamos o nosso sofrimento. Mas muitas vezes não há o que fazer para mudar as circunstâncias do nosso sofrimento. Nós necessariamente não sofremos porque queremos, mas o sofrimento muitas vezes nos alcança. Então, o que fazer diante de situações assim? O que fazer diante de situações de sofrimento? Como é que nós devemos agir? Como é que nós devemos nos comportar? Tiago diz de uma maneira simples e direta, e eu digo outra vez, ele disse: ore, diga comigo, ore. Como é que a oração, ela pode contribuir, mesmo em situações em que nós não podemos solucionar? Situações que nós não podemos transformar, situações que nós não podemos mudar. A Bíblia nos oferece um exemplo disso. A Bíblia fala para nós que, lá em Marcos, capítulo 14, dos versos 32 a 35, que Jesus ele enfrentou uma situação de sofrimento na sua vida. Note que o próprio Cristo, o Verbo encarnado, o próprio Deus, também soube o que é padecer em sofrimento. A palavra diz que ele sofreu. Observe o texto diz assim, olha: então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Perceba, tamanha era a aflição de alma do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que a sua alma estava angustiada, com tristeza de morte. A dor do sofrimento experimentado por Jesus naquela ocasião, ela era extremamente profunda. A Bíblia diz que ele estava angustiado, que ele estava aflito, que ele estava inquieto. Ele até chama alguns dos seus, Pedro, Tiago e João, para que pudessem estar com ele nesse momento de tamanha tristeza. E olha o que diz a palavra diz que então ele se prostrou e ele orava, para que, se possível, o Senhor pudesse afastar dele aquele cálice. Mas na sua própria oração ele declara: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Perceba que Jesus, como era conhecedor de seu propósito, sabia a razão pela qual ele veio ao mundo, que era dar a sua vida por mim e por você, para nos resgatar dos nossos pecados. Ele sabia que ele não fugiria da cruz. Ele sabia que o Senhor não atenderia a sua oração, livrando daquele cálice. Mas ainda assim, ele se propôs a orar. A Bíblia diz que ele se colocou diante do Senhor em oração. A oração, em meio ao seu sofrimento, não garantiu a Jesus o cessar da sua tribulação. Entretanto, a palavra nos faz entender que o seu coração, ele foi guardado pela paz que excede todo o entendimento. O que é que nós aprendemos aqui acerca da oração? Nós aprendemos que nem sempre
nós teremos as situações das nossas vidas transformadas, mudadas, mas sempre que nós nos colocarmos a orar, a paz do céu, ela vai invadir o nosso coração. Então Jesus, ele se coloca nessa condição, ainda que ele sabia que ele não teria essa situação transformada, mas ele se coloca a orar, porque ali quando ele se coloca a orar, a paz, ela encheu o seu coração. Por isso Tiago, seu irmão, que caminhou com ele, que aprendeu dele e que escreveu essa carta que hoje nós estamos meditando nela, ele disse: olha, se estiver alguém sofrendo, ore. Ele aprendeu com o próprio Cristo. Ele aprendeu que a oração, ela tem esse poder de trazer a paz do céu para o nosso coração. Agora note que muitas vezes o que brota no nosso coração quando nós passamos por situações de sofrimento é exatamente o desejo por não orar. E quando não oramos, as tribulações, elas acabam envolvendo ainda mais o nosso coração. O sofrimento, ele se atenua ainda mais sobre o nosso coração. Então, a palavra ou o conselho dado por Tiago, ainda que pareça ser tão simples, mas ele é tão poderoso. Por isso ele está dizendo: você está sofrendo, ore. O que Tiago está ensinando para nós, irmãos, é que a sua oração, a sua própria oração, ela é extremamente poderosa para trazer a paz do céu para o seu coração. Porque olha, há momentos em que nós podemos ter alguém conosco, alguém que ore por nós, alguém que ore em nosso favor, mas há momentos em que nós precisamos orar. Jesus estava lá com os seus discípulos, que eram seus amigos, Pedro, Tiago e João. Mas houve um momento em que a tribulação, o sofrimento era tão grande no seu coração, que a Bíblia diz que ele se afastou, que ele adentrou um pouco, e ele então se prostrou e ele orava. Ele orava aquele que verdadeiramente poderia suprir todas as suas necessidades. Então olha, a oração nos leva a desfrutar da paz em meio ao sofrimento. Então olha que chave tão preciosa o Senhor está nos fazendo compreender nessa noite. Ele está dizendo: eis aqui uma solução, não necessariamente para mudar o teu problema, mas para trazer paz para o teu coração. Então, se você se encontra em aflição de alma, se você se encontra em agonia na sua alma, se você se encontra em tristeza na sua alma, se você se encontra atribulado, Tiago diz: ore. Se coloque no lugar da oração. Essa é a recomendação de Tiago, para mim e para você. Então, entre os dilemas da nossa vida que nos fazem sofrer, ele diz: ore. Precisamos aprender a entrar nesse lugar que vai trazer paz, nesse lugar que vai trazer serenidade, que é a presença do próprio Deus conosco. Porque quando nós entramos no lugar da oração, nós entramos no lugar da sua presença, nós entramos no lugar da sua intimidade, nós entramos no lugar onde a glória de Deus ela se aperfeiçoa na nossa vida. Então a recomendação de Tiago é oração, amém? Eu queria que você pudesse nessa hora parar um pouco. Feche os seus olhos agora. E eu queria que você pudesse colocar diante do Senhor todas as inquietações da sua alma, os seus medos, os seus temores, as suas aflições, as suas inquietações, as suas ansiedades. Coloca agora tudo diante do Senhor. Seja qual for aquilo que quer roubar a paz do seu coração, a incerteza pelo amanhã, a decepção que talvez você possa ter sofrido,
o medo que você está sentindo, Tiago diz: ore. Faça isso nessa hora, porque você vai perceber que enquanto você ora, a paz que excede todo o entendimento vai tomando o seu lugar no seu coração. Então, todas as vezes que você estiver inquieto, aflito, ansioso, lembre dessa instrução de Tiago: ore. Entra no lugar da oração. Entra no lugar da oração. Você pode dizer amém? Você percebe que às vezes quando nós paramos, o nosso coração começa a se aquietar. Então essa é uma recomendação do Senhor para que a paz ela possa se estabelecer no nosso coração. Então olha, guarda essa verdade tão preciosa. Todas as vezes que a angústia, o sofrimento, a aflição quiser acometer o seu coração, ore. Diga comigo: ore. Então se coloca no lugar de oração, porque o Senhor vai trazer paz para o seu coração. Amém? Segunda verdade que nós percebemos aqui nesse texto, ele diz assim: olha, tem alguém contente ou tem alguém que se sente feliz? Ele diz: cante louvores. Diga amém. Nessa segunda pergunta, Tiago deixa o sofrimento de lado e agora ele passa a abordar a felicidade. Ele diz assim: olha, tem alguém aí que está feliz? Canta louvores. É interessante essa recomendação aqui de Tiago. Vale a pena a gente ressaltar aqui que a felicidade da qual Tiago está tratando, ela independe das circunstâncias da nossa vida. Eu queria que você atentasse para isso. Ou seja, tanto em tribulações, em sofrimentos, nós podemos estar alegres. Diga assim: eu creio. Paulo disse aos Filipenses, ele disse assim: olha, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Perceba, é possível viver em constante alegria em todos os momentos da nossa vida. É possível nós entrarmos nesse estado de contentamento. E por que isso é possível? Porque a palavra de Deus vai dizer para nós, lá em Gálatas 5:24, que a alegria, ela é um fruto do Espírito, não é um estado da alma. Então entenda isso comigo, porque olha, ainda que a sua alma, ela possa se encontrar num estado de tristeza, a alegria é fruto do Espírito, amém? Ou seja, a alma, ela é inconstante. A alma se alegra e se entristece. A alma chora e ri. A alma ela se aborrece e deixa de aborrecer. O Espírito, ele é pleno. O Espírito, irmãos, conforme declarou o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está pronto. Logo, o Espírito ele não é inconstante. Então o Senhor está ensinando para nós que aquilo que é do Espírito deve suplantar, deve exceder, deve superar o estado da nossa alma. Ou seja, ainda que a sua alma ela possa se encontrar em tristeza, você precisa entender que o seu espírito ele tem alegria. Diga amém. Então, o que é que ele está dizendo para nós? Ao invés de você ficar dando ouvidos à sua alma, a tristeza da sua alma, muitas vezes a melancolia da sua alma, extravase em louvores, porque o teu espírito tem alegria. Você consegue entender isso? Então ele está dizendo assim: olha, cante louvores, exalte ao Senhor. O espírito ele deve abundar sobre a alma. Nós devemos compreender essa verdade, porque olha, quando nós então trazemos para fora a realidade do nosso interior, tudo, irmãos, tudo começa a ser transformado.
Paulo, ele experimentou essa verdade. A Bíblia diz que juntamente com Silas, quando eles foram lançados na prisão, eles começaram a cantar louvores. Certamente a sua alma estava angustiada. Certamente havia tristeza por terem sido lançados na prisão. Mas o espírito estava pronto. O espírito tinha alegria. E então eles começaram a cantar louvores ao Senhor, amém? Eles começaram a bendizer ao Senhor. E quando assim nós começamos a fazer, a palavra de Deus, ela nos ensina que aquilo que está no espírito que está pronto, começa a se aperfeiçoar na nossa alma e também sobre o nosso corpo. E tudo começa a ser transformado. E a tristeza, então, ela começa, sabe, a se esvair. Porque a alegria, ela começa a tomar todo o seu lugar na nossa vida. Então, segundo Tiago, a resposta que todo cristão deve dar ao estado de tristeza da sua alma é cantar louvores a Deus. Diga amém. Em outras palavras, ele diz, olha, se você está feliz, e entenda, você está feliz, diga amém. Ele está dizendo, então manifesta isso. Manifesta isso através do teu louvor. Manifesta isso através da tua adoração. E você vai perceber então que a tua alma, ela será tomada pela alegria do Espírito. E logo já não haverá mais tristeza, porque a alegria do Espírito vai invadir todo o nosso ser, amém? Então olha, deixa a felicidade extravasar através dos seus lábios. É preciso adorar, porque a alegria que está no nosso espírito, ela vai tomar conta de todo o nosso ser, amém? Você crê que isso é possível, amém? Então fica de pé aí, nós vamos adorar no nome de Jesus. Então a palavra de Deus, ela está ensinando para nós, dizendo assim, olha, quando sua alma quiser gritar e a sua alma quiser falar mais alto, lembre-se que o seu espírito está pronto e ele é cheio de alegria. Então você começa a engrandecer o Senhor, você começa a exaltar o Senhor, e a alegria do céu que está no seu espírito vai tomar conta do seu ser, vai tomar conta de todo o seu ser. A palavra nos traz um exemplo disso. A palavra diz que quando Davi, ele trouxe a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus, outra vez para Israel. A palavra diz, irmãos, que ele começou a se alegrar. A palavra diz assim, olha, Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Então olha, a nossa alegria, como muitos pensam, ela não deve ser contida, mas ela deve extravasar, amém? Já parou para notar que muitas vezes nós fazemos questão de mostrar a nossa tristeza? Quando nós estamos entristecidos, baixamos a cabeça, fechamos a cara, e muitas vezes ficamos com um sentimento de coitadinho, dizendo assim, olhem para mim, olhem como eu estou triste. Agora muitas vezes nós queremos conter a alegria, queremos guardar isso dentro de nós. A Bíblia diz para nós, lá em Atos capítulo 3, que existia um homem que há 38 anos ele estava sentado à porta do templo.
E Pedro e João se apresentaram diante dele quando eles entravam. E ele disse assim: olha, me dá uma esmola. E ele disse: olha, eu não tenho uma esmola, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento ele de um salto se colocou de pé. E ele entrou no templo. Olha, ele passou 38 anos do lado de fora, mas agora ele entrou no templo. E a Bíblia diz que ele entrou, sabe, saltando, pulando e louvando a Deus. Amém? Havia alegria. A alegria então ela começou, sabe, a extravasar. Agora sabe o que é que acontece? Os religiosos não entenderam aquela alegria. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Aquela alegria era uma alegria da alma que alcançou, ou melhor, que era uma alegria do espírito que alcançou a sua alma e o seu corpo. Quando a alegria dos céus, ela invade o nosso ser, ela transforma tanto a nossa alma como o nosso corpo. Certamente aquele homem, era um homem que tinha muitas necessidades, que padecia de muitas necessidades. Certamente um homem que era entristecido. Mas naquela ocasião, quando os céus invadiram o seu ser, ele entrou, irmãos, no templo, pulando, saltando, dando glória a Deus e louvando a Deus. O ambiente da presença de Deus é um ambiente de alegria. A Bíblia diz, olha, Davi dançou. Alguns começaram até a ridicularizá-lo, até a sua própria esposa, dizendo: que loucura é essa que você está cometendo, dançando dessa maneira na frente dos seus súditos? Ele disse: olha, meu coração está cheio de alegria, porque a presença do Senhor voltou. A glória do Senhor voltou e eu não estou nem aí para o que as pessoas vão pensar. Porque a alegria, ela tem que extravasar. A alegria, ela tem que ser mostrada, irmãos. Nós precisamos entender que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Você pode dizer amém? Então mostra a tua alegria. Mostra os seus dentes aí. Isso. Sorria. Porque afinal de contas você tem alegria, amém? Aleluia. Você precisa deixar a sua alegria contagiar. Agora olha que interessante, porque depois ele diz assim, olha, ele faz uma outra pergunta. Ele diz: tem alguém doente? Aí a resposta, ele diz: peça oração. A resposta, apesar de simples, ela também é profunda. Tiago diz que a pessoa que está doente, ela deve chamar os presbíteros da igreja para que orem por ela. Tiago está dizendo assim: olha, você não deve se isolar. Nota algo tão especial aqui, porque olha, às vezes você pode ficar doente e você está esperando que alguém visite você na sua casa, e por alguma razão possa ser que ninguém chegue lá. A Bíblia está dizendo assim para nós: olha, não fica esperando, chama os presbíteros da igreja. Você está entendendo isso, amém? Então ele chama os presbíteros da igreja para que ele possa orar com ele, possa ungir ele com óleo e possa orar pela vida dele. O óleo aqui, irmãos, é um símbolo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, os reis e sacerdotes, eles eram ungidos com óleo. Isso tipificava a autoridade que eles estavam recebendo para exercer tanto seu sacerdócio como também o seu reinado. A Bíblia diz para nós lá em Marcos 6,13 que Jesus disse assim aos seus discípulos: enquanto vocês vão expulsando o demônio, unjam os doentes com óleo para que eles sejam sarados. Então olha, a palavra está dizendo para nós que se houver enfermidade no nosso meio, nós temos o poder da oração para dissipar toda e qualquer enfermidade do nosso meio.
Então ele disse assim: olha, unja ele com óleo e ore, declara a palavra do Senhor. O poder da cura está no nome de Jesus, amém? E ele ainda diz assim: olha, e se houver cometido pecados, os seus pecados serão perdoados. Então olha, o exemplo da oração com fé manifesta o sobrenatural de Deus no nosso meio, amém? Nós precisamos fazer orações com fé. O que é você fazer uma oração com fé? É você fazer uma oração crendo no resultado da sua oração. Tiago disse assim: olha para Elias. Elias, ele era um humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E ele orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então o Senhor está dizendo assim: olha, por meio de Tiago para nós, você precisa aprender a confiar na sua oração. Agora note, ele diz: se você está sofrendo, ore. Se você está contente, cante louvores. Se você está doente, chame os presbíteros para orar por você. Então a palavra de Deus está ensinando para nós passos práticos de como nós podemos ver a glória de Deus se manifestando na nossa vida. Tiago está dizendo que, além de curar as pessoas, eles também podiam ministrar o perdão dos seus pecados. O verso 16 diz isso. Mas olha que a palavra diz: para que o pecado fosse perdoado, é preciso haver a confissão do pecado. É como se Tiago estivesse fazendo uma outra pergunta. A pergunta é: está alguém em pecado? Confesse o seu pecado. E assim, nós vamos orar por você, e você será perdoado. Então a oração de um justo, ela é eficaz para ministrar cura ao enfermo e para ministrar perdão de pecados, quando há confissão de pecados. Então perceba que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui nessa noite. Fica de pé aí em nome de Jesus. Primeira palavra está dizendo assim: olha, você está sofrendo, ore. Talvez você não possa estar nesse momento sofrendo, mas a palavra de Deus está dizendo assim: quando você estiver sob sofrimento, ore. Você precisa entender isso. Diante de qualquer situação que possa estar trazendo sofrimento para a sua vida, o Senhor está dizendo: ore. Entenda, o Senhor não está dizendo assim para nós: fique esperando seu líder de célula orar por você. Ele não está dizendo: fique esperando seu supervisor orar por você. Ele não está dizendo: fique esperando seu pastor orar por você. Ele está dizendo: você está sofrendo, entra no lugar da oração. Essa é uma responsabilidade que é sua. Sim, nós podemos orar por você, mas o que ele está dizendo é que a tua oração em seu favor, ela é muito mais poderosa e muito mais eficaz do que a nossa oração. Porque quando eu oro, o meu coração encontra um estado de paz. Então, se você está sob sofrimento, ore e você terá paz, amém? Está feliz? Cante louvores. E o teu espírito, ele está feliz. Então cante louvores. Adore. Exalte ao Senhor. E você pode ter a certeza de que a alegria do céu vai dissipar toda a tristeza da sua alma. Mas depois ele diz assim: olha, está alguém doente? Peça oração.
peça a oração, declara a palavra do Senhor. Chama os líderes da igreja para que possam orar por você. Está alguém em pecado? Confesse o seu pecado. Porque não há perdão de pecado sem confissão de pecado. E muitas vezes as nossas enfermidades, elas são consequência de pecados. Pecados não confessados. Mas que uma vez confessados, a cura se estabelece, amém? Então, em nome de Jesus, se você está sofrendo, você vai orar. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Pode vir para cá, Mica, por favor. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor. E eu quero lhe encorajar a começar a fazer isso agora. Se você está sofrendo, começa a orar agora. Começa a colocar agora a causa do seu sofrimento diante do Senhor. Aquilo que perturba você, aquilo que quer roubar a sua paz, aquilo que tem lhe angustiado, aquilo que está, trazendo opressão sobre a sua vida, aquilo que está trazendo medo e incerteza sobre o seu amanhã. O Senhor está dizendo: ore, coloque agora diante do Senhor, faça a sua oração, porque na medida em que você ora, o Senhor vai vindo com paz sobre você. Então ore no nome de Jesus, ore no nome de Jesus. Mas se você está feliz, comece a cantar louvores, a louvores do seu espírito. Comece a adorar o Senhor nessa hora, com a sua canção. Comece a bendizer o Senhor agora. Comece a exaltá-lo, comece a glorificá-lo. Cante louvores, declara a palavra do Senhor. Cante louvores. Nós vamos fazer isso juntos aqui, mas comece a cantar louvores nessa hora. O louvor que brota no seu coração, aquilo que o Senhor coloca dentro de você agora. Não tenha receio, não tenha medo. Abra a sua boca e comece a adorar o Senhor, porque você é um adorador, porque o seu espírito tem alegria, porque o seu espírito tem júbilo. Se você quer dançar na presença do Senhor, dance como fez Davi. Adore a Ele, adore a Ele, exalte-o em nome de Jesus. Choralamanalabas.